Olá, tudo jóia? Seja muito bem-vindo a mais uma aula do Treinamento Financeiro, o Método Poder. Nesta aula a gente vai falar sobre o fator de enriquecimento. Você vai descobrir aonde que você está na jornada do enriquecimento, na classificação da jornada do enriquecimento. É o seguinte, isso aqui eu achei num livro aqui do Paulo Vieira, né? Tem um livro que chama Fator de Enriquecimento do Paulo Vieira e eu achei ele essencial, até coloquei no treinamento aqui, porque ele tem uma fórmula para você descobrir como está a sua vida financeira. Isso aqui é muito bacana. E a gente tem três variáveis, né? Na verdade, quatro eu coloquei aqui na apostila, mas as principais são as três primeiras, essenciais para você conquistar a sua liberdade financeira, tá? Sua tranquilidade financeira. A primeira é a renda, então aquela renda líquida que você ganha de tributos, né? Que a gente vai colocar na nossa planilha quando a gente começar o módulo O de orçar. A poupança, o percentual investido, isso é muito importante, percentual da sua renda, né, que você consegue investir, e investimento, rentabilidade dos seus investimentos, tá? Praticamente, acho que 4% da população brasileira que consegue investir, então 96% o fator de enriquecimento é zero, tá? Você vai ver na classificação, isso eu estou falando a nível Brasil, né? A classificação deles está lá no fator zero, morto ou perdido, né? Por isso que essa nação precisa de educação financeira. Se você está aqui, você já é um guerreiro, cara, você já está de parabéns, tá? Nós vamos descobrir aqui qual que é seu fator de enriquecimento, tá? Por quê? É óbvio, quanto mais você ganha, melhor, mais condições você tem de poupança. Mas nem sempre isso é verdadeiro, porque às vezes as pessoas começam a ganhar mais e entram na corrida do rato, né? Gasta muito mais que ganha, aumenta o padrão de vida, mudam para uma casa que é de um padrão de vida muito maior, arrumam várias despesas para pagar e carro, por exemplo, né? Compram um carro aí e carro ele desencadeia várias despesas, PVA, seguro, se for um carro muito gastão, aí combustível que não é barato, e as pessoas acabam gastando mais do que ganham, tá? E essa é a famosa corrida dos ratos, é você gastar sempre mais do que você ganha. E aí você não consegue poupar dinheiro para investir, em consequência não tem rentabilidade do seu investimento se você não tem investimento, né? E essas são as três variáveis. A outra é o tempo, né? Então, quanto mais tempo você tem para investir, mais os juros compostos vão trabalhar a seu favor, tá? Então, agora eu quero que você faça aí. Você não tem ainda, infelizmente, você vai ter que esperar o módulo O, né? Para você preencher aqui, mas você já deve ter pelo menos uma noção dessas variáveis aí. Então, você vai pegar qual que é a sua renda. Eu tenho alguns exemplos aqui, né? E tem os parâmetros que vai ser utilizado. Um exemplo 1, se a sua renda é R$ 5.000, o fator que você vai utilizar é 0,5 para esse cálculo, tá? Uma poupança de 30%, você vai utilizar o fator 3. Então você vai pôr aí escrever 0,5 vezes 3 vezes a rentabilidade dos seus investimentos. Coloquei no exemplo aqui a rentabilidade de 3%, o fator também seria 3. E aí na equação, você multiplicando 0,5 vezes 3 vezes 3 é igual a 4,5. Essa é a classificação do seu fator de enriquecimento. E aí se você olhar na tabelinha de classificação, você não será rico, tá? Ele começa, nossa tabelinha começa no morto ou sobrevivente e vai até bilionário. O não serei rico já passou do morto ou perdido, já passou do sobrevivente, mas ainda está longe do ideal, né? E eu coloquei outros exemplos aí na nossa apostilinha. Então eu falo para você baixar, para você ter e ter esse parâmetro aí e faça o seu e veja onde você está na classificação. E no final desse treinamento eu quero que você repita isso, tá? Repita isso, que você tem que aumentar o seu fator de enriquecimento até o final do treinamento, senão a gente precisa ver e vai rever isso até você chegar a galgar uma classificação muito melhor que você estava na hora que você entrou nesse treinamento, tá certo? Então é isso. A ação prática dessa aula é você calcular então o seu fator de enriquecimento, escrever numa linha aí qual que é, que você está morto ou perdido,
tá não serei rico, tá na zona de conforto, vai colocar aí classificação que você tá e fazer um plano de ação. O que você precisa para melhorar? É o fator da renda, da poupança e do investimento. Então você precisa ganhar mais? O que eu posso fazer para ganhar mais? Renda extra e tal, você já começa a raciocinar aí. E se possível você escreva, pode ser no Word ou numa folha de papel. O que você vai fazer para ganhar mais? Poupar mais. O que você pode fazer para poupar mais? Lá no módulo O a gente vai falar mais disso, mas se você quiser já anotar, já fazer um plano de ação, já é interessante. O que você está gastando aí que você pode economizar e investir melhor? Quais são os seus investimentos? Lá no módulo especificar investimentos, você vai aprender a investir melhor, mas aí você já pode ver aonde você está investindo. Estou investindo na poupança, quais são os melhores investimentos, quais opções que eu posso ter. Já começa aí a trabalhar na sua mente aí o que você pode melhorar na sua vida financeira, tá? Então a gente vai ficando com essa aula por aqui e eu te vejo na próxima aula do Treinamento Financeiro Método Poder.